Então é o seguinte, abra sua Bíblia lá no Salmo 104. É algo muito assim, do coração mesmo, para conversar com vocês. Por isso não tinha outro jeito de ser na forma de uma conversa mesmo. Então, Salmo de número 104. E às vezes a gente não entende bem, né, o que é o propósito de Deus para a vida do homem. A palavra de Deus, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Seguinte, a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem, a sabedoria do mundo, tudo isso que você está vendo aí, tudo isso que você está vendo em forma de sabedoria humana, é terrena, animal e demoníaca. Então, é uma forma de conhecimento baseado na dedução da experiência. Então, não há revelação na sabedoria humana. O ser humano, desde que ele pecou, ele perdeu a conexão do espiritual. Só que ele tem memória espiritual. Então, no chip humano, existe uma memória espiritual, mas ele não tem mais conexão. O que morreu no homem não foi a alma. O que morreu no homem foi o espírito. Amém? Então, ele ficou com a sua alma agora refém dos impulsos da carne. Por isso que ele fez do Deus que ele tem memória o seu ventre. Então, hoje, o que o homem traduz como divindade é apenas aquilo que sacia a sua necessidade. É o que lhe dá satisfação. Porque ele tem uma memória de uma relação espiritual, mas ele não tem mais a referência espiritual. Então, ele cria divindades a partir do seu ventre, dos seus apetites. Então, o máximo que o homem consegue é traduzir o que ele chama de espiritualidade numa forma instintiva, terrena. Um protozoário, uma ameba. É isso que a Bíblia chama de ídolo. Ídolo. É uma ameba. Uma ameba. Um cerebrado, ele vai na onde tem comida. Ninguém precisa ensinar o rumo da comida para uma ameba, para um protozoário, para uma minhoca. Então, tem ser humano, minhoca. Entendeu? E não estou sendo pejorativo, porque é terreno. É instintivo. Aí vem uma evolução na alma. Aí a alma começou a elaborar isso de forma cognitiva. Transformar isso num rito, para convencer a divindade que ela mesma criou. Entendeu? Então, agora ela começa a tornar essa divindade especializada. Ela especializou em divindade. A minhoca não. A minhoca é lixo, o que for, é protozoário. Aí não, aí vem uma evolução, que é o terreno, o animal. E tudo isso é demoníaco. Isso não leva ao conhecimento de Deus. Isso leva a conclusões a respeito de Deus. Por isso que a gente tem a tendência de divinizar melhor o Deus que faz sentido para nós. Então, a devoção é uma forma de traduzir de maneira positiva a experiência que eu tive no rito. Então, eu tive um rito, penso que a divindade se converteu, respondeu ao meu rito, aí eu estou lascado, porque agora eu acertei na divindade. Quem respondeu isso? O coisa ruim. O cramunhão. Porque ele é que prometeu, o dia que você fizer um culto para satisfazer seus interesses, eu te darei tudo o que você pedir. Então, há resposta. Existe resposta positiva na idolatria. Senão ninguém fazia, senão não funcionava. Quando Deus vai repreender o povo porque eles colocaram uma teta no céu, Deus fala assim, por que vocês colocaram uma mãe no céu? Sabe qual foi a resposta do povo? Porque desde o dia que a gente fez isso, a gente nunca mais passou fome, então funciona. A idolatria funciona. Porque ela cria um estado de ordem, mas ela corrompe a natureza. Okay. Amém, irmãos? Então a pergunta não é se funciona. Não, sem chance. Enquanto a gente trabalhar naquilo que funciona... O capeta não estava mentindo quando disse que daria.
Ele estava enganando. Amém? Porque Jesus disse que o propósito do culto não era experimentar a satisfação do interesse, mas era cumprir o propósito. Glória a Deus, irmãos. É conhecer a vontade. Então, o rito não é para experimentar o poder. E cada um conclui o poder a partir do seu próprio entendimento e a sua própria conveniência. Então, nós estamos venerando o Deus que a gente entendeu. E Deus não quer que você o entenda. Deus quer que você sacrifique a sua forma instintiva e intuitiva de viver para que você seja transformado e não satisfeito. Aleluia. Então, a teologia não é para satisfazer o entendimento, é para orientar o conhecimento. Então, tem gente que fala assim, eu não entendi. Fala, ótimo, então agora você procura conhecer. Para fazer sentido. Porque o sentido não está no que a gente entendeu, porque isso até o macaco entende. Se você colocar um painel multicolorido para o macaco, que vai do vermelho, né, mais claro até o azul marinho, e os tons vermelhos são para dor e o azul são para prazer, rapaz, eu errei nas cores aqui, porque agora eles vão achar que eu estou... Está vendo o tanto que o trem está lascado? É terrível. Laranja e verde. Roxo. Pronto. Pronto, lascou também, porque agora só ficou tom de amarelo e verde. Tá, a gente ficou imbecil, não ficou? Então é o seguinte, põe a cor que você quiser aí no painel, é o seguinte. Preto e branco. Onde metade do painel representa dor. Num extremo é dor, no outro é extremo prazer. Põe um macaco lá dentro. Em menos de 2 horas. Entendeu. E a gente entendeu. Só vai apertar os botãozinhos lá aqui de prazer. Ele vai apertar um de dor o dia que ele é doidão. Brigou com a macaca, quer passar um nervoso, ele vai lá, pá, hoje eu quero passar uma raiva. Até o macaco, gente. Amém? Então, nós temos que ser transformados no entendimento e não satisfeitos para conhecer a perfeita, boa e agradável vontade. Amém? Então, dentro disso, nós temos que sair desse nível instintivo e intuitivo para o nível intencional, porque foi isso que a gente perdeu. A gente perdeu a noção do verdadeiro propósito das coisas. E a gente passou a entender a vida a partir da utilidade delas. E nada é mais inútil do que ser apenas útil. Se a utilidade conferisse algum valor, você comia sua salada no seu vaso sanitário, porque você não tem louça mais útil na sua casa do que o vaso sanitário. Ou não? Um prato dá para substituir, mas substituir um vaso sanitário, lascado. Está vendo? Ele tem uma utilidade, e isso não confere a ele o quê? Valor nem dignidade. O diabo, mesmo sendo se rebelado, continua sendo o quê? Útil. E a raiva dele, porque mesmo sendo rebelde, ele continua útil. E isso não confere a ele nenhum valor. O diabo foi ou não foi útil na vida de Jó? Então nós não podemos nos limitar. Vamos abrir lá em Salmo 104. E aí, Lucas, ó Douglas, eu tenho essa mania de trocar nome, viu? Lá em casa é desse jeito. Eu encontro meu irmão, chamo ele com o nome do meu filho. Depois Toda vez que estou em algum lugar, alguém troca o meu nome, me chama de Lucas. Às vezes é porque alguém pensou em te batizar de Lucas, depois mudou de ideia. Né? Exato. Meu pai passou na frente de uma loja de pneu, chamava Douglas. Ficou meu nome de Douglas. Salmo 104. E diz assim, a partir do verso 13, diz assim, ó, dos teus aposentos celestes regas os montes. Olha de onde vem a chuva. A partir de onde Deus rega a nossa vida. Amém, amados? O que Deus está querendo revelar a partir da sua intimidade?
Então, a partir dos teus aposentos celestes, regas os montes. Sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado. Então, presta atenção. O que é animal, terreno e, portanto, demoníaco, come o resultado daquilo que Deus faz. Por isso que o Salmo 23 é uma caminhada de quem celebra o prazer do resultado para quem vive a virtude do processo. O Salmo 23 nos leva do pasto, onde a gente está celebrando um capim verde, uma água fresca, para sentar lá na mesa no interior da casa. Amém? Então Deus não quer que você continue sendo crente comedor de capim e achando que isso é o máximo que Deus pode te oferecer. Porque Ele vai te tirar desse lugar. Tanto que Jesus, para nos encontrar, teve que nos encontrar no coxo. Não foi um acidente de percurso Jesus ter sido colocado num coxo da estrebaria, porque é lá onde se encontravam homens e animais no seu estado instintivo e intuitivo. Uns comendo e outros protegendo a comida. E aí Ele nos encontra nesse lugar de ignorância e de rito para ir nos conduzindo à mesa. Então Ele nos tira do coxo para a mesa. Glória a Deus. Então veja. E Ele diz assim: o Senhor faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva. As plantas que o homem... Diga comigo, as plantas que o homem... Então tem cultivo aí no processo. Lembra que mesmo antes do homem pecar, Deus falou o quê? Cultiva e guarda. Então mesmo sem pecado tinha que o quê? Cultivar. E Ele diz assim, ó: as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Então a promessa de Deus para a nossa vida, Doug, e aí eu queria que à medida que a gente fosse conversando nesses minutos aí, você também fosse testemunhando aquilo que Deus vai gerando no seu coração aí. A promessa de Deus para nós, amados, não é uva, trigo e azeitona. Amém? A bênção de Deus na sua vida não está em te dar trigo, uva e azeitona. Isso passarinho come, amado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então não é o benefício da saciedade, nem da prosperidade, quem tem muita uva, quem tem muito trigo e quem tem muito azeitona. Não é isso. Deus não prometeu isso para nós. Deus prometeu o quê? Pão, azeite e vinho. Então, quando Deus opera na sua vida um resultado, é para que esse resultado, gerado da graça de Deus, espontaneamente, possa dar sustentação aos processos. Mas hoje as pessoas estão se contentando em estabelecer um rito para ter de Deus o quê? Resultados e não para viver processos. Os resultados são animais. Os processos é que nos fazem ser o humano que Deus nos fez para ser. Então, a azeitona e a uva e o trigo satisfaz uma necessidade, atende uma carência, resolve um problema imediato, mas não gera uma consciência de processo. Não gera paciência, perseverança, não gera sensibilidade, não gera conhecimento. Glória a Deus. Então nós estamos vivendo uma igreja de gente que está se contentando com os resultados, comedores de uva. Entendeu? Sim. Comedores de azeitona. Então é gente que está vivendo o aperitivo. O petisco. Mas não está desenvolvendo, a partir das coisas que Deus te deu, os processos que precisavam ser desenvolvidos para que você conhecesse Deus onde? No processo. E não no resultado. No resultado, até o passarinho louva. Então, Deus não está aqui para atender e para desenvolver para nós atividades resolutivas, mas consciência redentiva. E a redenção não está no resultado.
que é comum. Qualquer um pode chupar uma uva, comer uma azeitona, sem nem entender Deus. Qualquer um que estiver com fome vai chegar num lugar, achar uma azeitona, vai ajoelhar e falar assim: Deus é bom, não vou morrer mais. Então, comer uma azeitona, chupar uma uva, encher sua boca de trigo, pode fazer com que você não morra, mas não vai ensinar você a viver. Porque a vida não está em desfrutar o resultado. A vida está em conhecer os processos. Deus não prometeu para o Diduscope trigo, uva, nem azeitona. E eu queria ser do meu lado aqui também, para dizer o seguinte: os processos são transgressores. Existe uma palavra hoje que eles estão usando que é o disruptivo. Eu não gosto muito da palavra disruptivo porque ela parece uma ruptura. Eu prefiro a palavra transgressão, que leva à ideia de um processo. O transgredir é você transpor, você ultrapassar. A gente que teve a tendência de achar que toda transgressão é delinquência. Mas nem toda transgressão é delinquência, apesar da delinquência ser uma transgressão. Amém? Então, por exemplo, eu estou salvando alguém, uma ambulância transitando a 140 por hora. Ela está transgredindo, mas não é uma delinquência. Se você tiver com alguém morrendo dentro do carro, você pode transitar a 120, você vai ter que assumir a responsabilidade da sua transgressão, mas isso não é uma delinquência. Os irmãos entenderam a diferença? E aí, transgressão vem de dois vocábulos lá, que é o seguinte: é o transpor, é o atravessar, é o cruzar com o grid, que é terra. É o trans, de transpor, com grid, que é terra. Então, o que o povo fez quando pisou a terra prometida? Transgrediu o Jordão. Então, se a gente não transgredir, a gente não vai viver os processos. Porque a gente vai se conformar com a coisa no seu estado aparentemente original, e nós não temos que nos conformar com a coisa no seu estado aparente original, nós temos que buscar o seu estado permanente eterno. Aleluia. Mas aí tu está dizendo que os resultados que a gente vai ter que ter a coragem de esmagar, pisar, triturar. É você que está dizendo, o que você acha? Está dizendo que vou ter que pegar aquela uva Deus deixa, que Deus deu. Fala no coração do irmão, Deus. Eu não vou ter que ficar ali apreciando o resultado, mas vou ter que ter a coragem de pisar naquele resultado. Moer. Matá-lo. Depois de moer, assar. É pão. Eu acho que a gente a uva vai ser o quê? Pisada pelos homens. Uau. As azeitonas serão esmagadas pela pedra. Está vendo como é que isso é transgressor? Isso transgride a nossa ideia de vida. Sim. Porque a nossa ideia de vida está na celebração do resultado. E não no privilégio do processo. E no evitar o sofrimento, né? Porque todos os processos são de sofrimento e nos ensinaram que sofrer é demoníaco. Pronto. Tanto é que a gente tem uma ideia de glorificação. Nós estamos confundindo louvor com glorificação. Nós estamos confundindo louvor com adoração. Glorificar a Deus não é louvá-lo. Louvor é alguma coisa que expressa minha gratidão pelo resultado. Glorificar a Deus é completar o processo. Deus é glorificado na completude do processo. Então, quando é que Jesus falou de glorificar o Pai? Quando ele se esvaziou de todo o poder. Então a gente louva pelo poder e glorifica pela vontade. E não há vontade a não ser que eu me esvazie totalmente do poder. Então glorificar não tem nada a ver com poder. Glorificar tem a ver com esvaziamento de poder.
Então nós estamos respondendo na forma do louvor, pensando que estamos glorificando. Sendo que, na verdade, glorificar seria eu abrir mão de todo o poder, viver a transgressão dos meus próprios processos protetivos, viver o processo transformador de Deus para alcançar a plenitude. Quando Jesus diz, agora glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Quando é que Deus foi glorificado por Jesus? Quando ele estava totalmente esvaziado de poder. Quando ele não tinha por que louvá-lo. E ele praticamente diz isso, ele diz, meu Deus, não dá para louvar Deus, mas dá para glorificar o Pai. Um momento que aparentemente estava dando tudo errado. Então nós temos que estar preparados para transgredir nossas próprias expectativas. Você pode testemunhar algum momento na sua vida que você teve que abraçar um processo, para que fique bem claro para a gente assim. Testemunha. Filhos. Nada é mais transgressor do que os filhos. Tanto que quando Deus quis transformar a vida de Abraão, deu para ele um filho, falando na sua descendência. Por quê? Porque é descendência. Os filhos nos obrigam a descer. Os filhos nos levam para lugares onde a gente naturalmente não iria. Porque é o novo que pega na mão do mais velho e leva ele para um lugar onde ele não quer. E nós ficamos tentando achar que nós somos os condutores dos filhos, sendo que eles são os condutores de Deus na nossa vida. Então, quem salvou José e Maria foi um bebê, que nem falar falava. E obrigou José e Maria a transgredir seu próprio ambiente de conforto e começar um processo de ser moído, ser pisado, ser esmagado, sabendo que Deus ia garantir o processo. Filhos. E aí você tem que olhar para os filhos, não na expectativa do que eles vão ter que fazer para ser abençoado por Deus, mas você tem que olhar para eles na certeza do que Deus já fez para abençoá-los. De modo que os seus filhos nunca vejam em você a expectativa do que eles devem fazer, mas eles, independente do que eles façam, vejam nos seus olhos a certeza do que Deus já fez. Você não representa a expectativa do que você gostaria que eles fizessem, você representa a certeza do que Deus já fez. Haja o que houver, você crê no processo. Porque você conhece a origem e o destino deles. Você sabe de onde veio aquele trigo e para que ele serve. Amém? Então é isso. Isso diz respeito aos nossos líderes, que às vezes a gente tenta proteger tanto. Isso diz respeito aos nossos ministérios, que a gente tenta proteger tanto. E a gente está protegendo o quê? O trigo do moinho. Nós estamos protegendo a uva do tambor. Nós estamos protegendo a azeitona da pedra. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Paz sobre a sua vida. É como se a gente tentasse proteger Cristo da cruz. Pronto. Aliás, eu até digo que Jesus só é o nosso Salvador porque ele não era filho de crente. Porque se Jesus fosse filho de crente, Douglas, olha com um menino bom daquele, 33 anos, aquilo nunca roubou uma maçã na feira, nunca deu uma pedrada numa pombinha, nunca falou mais alto, aquilo era um doce, 33 anos, condenado injustamente. Pensa se a mãe de Jesus fosse crente numa igreja nossa hoje. Já lançavam uma campanha, um jejum, um clamor, todo mundo ia pegar com Deus até tirar aquele menino da cruz, hein? Podia morrer qualquer um, rapaz, mas não Jesus com 33 anos de idade, um potencial daquele, capacidade de plantar uma igreja muito maior do que Jesus Copa. Vivo, ele era o pastor da maior igreja da humanidade, não tinha para ninguém. Ia ser uma campanha daquelas, mas eles iam agarrar de oração até Deus tirar o menino de lá. Eu encontrei um cara uma vez, eu estava lá em... Onde é que foi, hein? Foi numa cidade. Foi lá em Campo Mourão. Eu saí de Campo Mourão, parei num posto, fui abastecer. Aí eu estava com um boné, uma camiseta da conferência que a gente tinha tido. Veio um cara lá, um menino assim, todo o frentista. Falou, e tal. Ele começou a puxar a conversa comigo. Falou assim, o senhor é cristão? Eu falei assim, sou. E estava eu e um colega. Ele falou assim, que bom, eu também sou cristão. O senhor não sabe o que eu passei nessa vida para me converter, não.
Eu falei assim, que bênção. Ele falou, o que o senhor está fazendo aqui em Campo Mourão? Eu falei, eu vim numa conferência aí. Ele falou, mesmo? Conferência de crente? Eu falei, é. Ele falou, coisa boa. O senhor faz o quê? Eu falei, eu sou pastor. Ele falou, cara, que maravilha. Sou pastor. Vou falar uma coisa para o senhor, pastor. Se o senhor soubesse o que eu passei para converter, minha mãe pegou em revólver, foi lá enfrentar os traficantes e me tirou de lá. Ela foi lá, peitou todo mundo e me trouxe para Jesus. Se fosse minha mãe, eu não estava convertido, não. Eu vou falar mais para o senhor. Jesus só morreu na cruz porque não era filho da minha mãe, porque senão ela tinha arrumado um jeito. Ela tinha pegado lá e eles não tinham cometido aquela injustiça que aquele menino, não. Então nós estamos querendo um monte de filho uva. Exatamente. Aliás, eu acho que nós só estamos querendo filho uva e não farinha, não vinho, nós estamos querendo filho trigo e não farinha, nós estamos querendo, né, uva e não vinho, estamos querendo azeitona, nós estamos fazendo compota de azeitona, conserva de azeitona. Então, assim, isso está ferindo a nossa vocação. Me choca quando você vai lendo o relato dos evangelhos, né, vai chegando no final, e Pedro vem falar com Jesus na boa intenção de protegê-lo, né? Não fala isso não, Deus não vai deixar você sofrer. Poupa-te. E aí Jesus olha no olho dele e fala, para trás de mim, Satanás. Satanás. E aí lá na frente vem Judas, né? Dá um beijo nele, traindo ele. E aí você espera a mesma frase, né? Exatamente. E ele diz, amigo. Amigo. E a gente está chamando... Está trocando tudo. Está trocando tudo, né? Exatamente. Chamando o traidor de Satanás. E estamos achando que aquele cara que vem com um discurso que a gente tem que se poupar um pouco mais, de amigo. E aí nós criamos essa ideia. Então Jesus identificou uma palavra que ele identificava com o próprio anticristo, poupa-te. Então se alguém vem falar para você para se poupar um pouco, fique esperto. Porque pode não ser Deus, pode ser o capeta. E aí, Douglas, para a gente concluir, o que é o mais fantástico disso? Jesus diz assim, e Deus quer que você produza fruto e fruto que permaneça. Como é que você faz com que um trigo permaneça? Como é que você torna uma uva permanente? Como é que você torna uma azeitona permanente? Primeiro tem que ter semente, para ser replicável. Amém? E segundo, ela tem que viver o processo, porque é no processo que ela é perpetuada. A uva é perpetuada como vinho, a azeitona é perpetuada como azeite, e o pão é perpetuado como, o trigo é perpetuado como o pão que é repartido. Então, como é que... Quem já viu aqui, leite com mais de 60 anos de idade? Porque leite é um trem bem perecível. Quem já viu aqui leite com mais de 60 anos de idade? Eu tenho 65 anos de idade. Eu estou aqui encarnando o leite que eu mamei no peito da minha mãe assim que eu nasci. Está aqui, ó. $200 ml de leite com 65 anos de idade. Sem ficar na geladeira, nem no freezer. Então, como é que as coisas são preservadas, amados? Não protegidas, mas entregues ao seu propósito. Quer salvar um pão? Não congela, não. Reparte ele, porque o pão comido já está salvo. Está perdido, ele pode se perder. E aí, outro aspecto de fazer essa manutenção é o quê? É a semente. E aí nós estamos adotando uma coisa, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui sobre a geração de vocês, que isso não faz parte da minha geração, mas hoje é muito presente na geração de vocês. O esforço do resultado desenvolveu uma técnica híbrida de produção. Então, o que é uma técnica híbrida de produção? Você pega dois elementos de natureza distinta, ou até de mesma natureza, de características distintas, e que naturalmente não iriam cruzar. Aí, de forma artificial, em laboratório, você produz um cruzamento híbrido.
Por isso que chama milho híbrido. O que é um milho híbrido? É um grão de semente produzido artificialmente a partir da junção de várias características positivas. O que é uma mula? Uma mula é um animal híbrido produzido a partir de um cruzamento artificial de um jumento com um cavalo. Então, é um muar com um equino. Naturalmente, isso não dá cruzamento, mas artificialmente dá. Aí a mula reúne vantagens do cavalo com vantagens do jumento. Ele tem a rusticidade, a adaptabilidade, a força, a resistência do jumento, mas tem a mobilidade, o porte, a velocidade, o desempenho do cavalo. Então, uma mula, seguramente, é melhor do que um cavalo e um jumento. Assim como a semente híbrida. Certo? Só que ele tem um problema. Você não produz outra mula a partir de uma mula. Porque ela é estéril. Então, nós estamos produzindo resultados impressionantes, não replicáveis. Porque nós fizemos uma associação artificial de tudo que funciona em todo lugar. O Brasil não está percebendo que nós estamos produzindo uma geração de homens e mulheres estéreis, porque eles se tornaram copistas do que está funcionando em todo lugar. Então, nós estamos juntando de maneira artificial o que funciona em vários lugares, produzindo um resultado muito rápido que não é replicável. Porque toda vez que você tenta reproduzir a partir de um grão híbrido, ele só reproduz defeitos. Você não repete o resultado positivo. E aí você criou um comércio. Porque agora, para você ter o mesmo resultado, você tem que estar comprando no fornecedor. Então, o que acontece com o Brasil hoje? Eu vou dar uma... Presta atenção, amados. Pronto, você já entendeu. O Brasil hoje é campeão de produção de grãos. Certo? A partir de sementes, o quê? Híbridas. E aí, a gente vai lá, a trabalheira toda, planta, ocupa a terra, rega, enfrenta as intempéries. E a hora que a gente faz a colheita, a gente vende 200, 300 sacos de grão para comprar um saco de semente híbrida de um fornecedor estrangeiro. Aí ele compra o nosso resultado barato e a gente tem que depender dele para continuar mantendo isso. Estão entendendo, jovens? Nós ficamos refém da nossa produtividade. E estamos perdendo a nossa inventividade, o nosso protagonismo. Porque a gente apresenta os números, mas quem alimenta não é a gente. Nós não temos liberdade de desenvolver nossos próprios processos. Alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não, mano? Aí ficou barato. Hein? Eu vou te vender a semente híbrida e vou comprar o grão. Isso é o quê? Escravidão. Amém? Porque, sem perceber, nós estamos produzindo jovens de alto desempenho, mas estéreis. Porque não têm consciência da sua própria identidade, mas têm consciência da sua capacidade e estão prevalecendo na sociedade a partir da capacidade e não do seu senso de identidade e propósito. A última pesquisa diz que 76% dos jovens brasileiros pensam em ir embora do país. Porque parou de dar resultado, né? Parou de ter uva. Exatamente. Azeitona. Pronto, ele não consegue reproduzir a partir dele, então agora ele tem que ir lá num lugar onde pelo menos a competência dele é melhor remunerada. E ele vai se contentar em ter vez, mesmo que ele saiba que não vai ter voz. Então, nós estamos produzindo uma juventude que sabe ter vez, mas não sabe ter voz. Amém? Porque não quer viver os processos de esmagamento, sofrimento e tal. Então, meu irmão, pegado aqui na sua mão para te encorajar. Você está com quantos anos? 34. Então, vou te falar uma coisa. 30 anos na sua frente. Pode vir que funciona.
sem medo. Por mais que você se sinta aterrorizado. Por mais que pareça que você está sendo remoído, mas é só para a farinha ficar mais fina. Por mais que você ache que o processo está demorando demais, mas é só para o vinho ficar de melhor qualidade. Deus não te prometeu trigo. Deus te prometeu pão. Deus não te prometeu uva. Deus te prometeu vinho. O trigo satisfaz, a uva satisfaz, mas é o pão que fortalece o coração. É o vinho que alegra a alma. E é o óleo que testifica a nossa autoridade. Azeitona não vai falar da autoridade que você tem. Uva não vai falar da alegria que você carrega. E trigo não vai falar da força da sua alma, do seu coração. Amém? Mas o pão vai, o vinho vai, e o óleo vai. Benção. Privilégio. Uma honra, obrigado. 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 Meu Deus.